Como identificar uma camisa polo falsa da Lacoste? Verificando o logo do crocodilo. Procure por características detalhadas como garras e dentes. O logo oficial tem uma cor verde escura intensa com dentes e garras visíveis. O maxilar superior é menor do que o inferior e fica inclinado para cima. A cauda é arredondada e aponta para a mesma direção que o maxilar inclinado. O olho deve ser fendido e não arredondado. Quando o crocodilo parece um desenho animado sem detalhes, a camisa certamente é falsa. A marca Lacoste Vintage é uma grande exceção. O crocodilo será de alta qualidade e terá a mesma cor da camisa. Veja se o logo está sobre um fundo branco. O logo é um remendo levemente costurado por trás da parte da frente da camisa. Você não conseguirá ver a costura se olhar a camisa de frente. Procure por linhas da costura ao redor do contorno do remendo. Fios soltos e buraquinhos de agulha. Esses sinais indicam que a camisa é falsa. Em algumas marcas, como a Vintage, o crocodilo pode vir impresso diretamente na camisa. Veja se o logo está abaixo do segundo botão. O crocodilo ficará no meio do lado esquerdo da camisa, entre a costura inferior da gola e o segundo botão. As camisas falsas de baixa qualidade costumam alinhar o crocodilo com a costura inferior, que também parecerá torta. Algumas versões originais da Lacoste também alinham o crocodilo com a costura inferior. Nesse caso, não deduza que ela possa ser falsa só com base nisso. Vire a camisa do avesso para ver o contorno sutil do logo. O contorno do corpo do crocodilo deve ser quase invisível, sem cores, fios ou costuras aparentes. Quando o acabamento não parece límpido, a camisa é falsa. Inspecionando os botões. Procure por 2 botões com uma costura vertical. Um botão estará no topo da gola e o outro um pouco mais abaixo. Um embaixo do outro. Os dois devem ter 2 buracos verticais com uma linha passando por deles de cima para baixo, não de um lado a outro. Os botões não devem estar tortos e a costura deles tem que estar firme. Veja se os botões parecem idênticos. Os botões de nácar são únicos. Talvez você consiga notar um brilho de arco-íris a uma certa distância e quando olhar mais de perto. Notara que cada botão tem um padrão único e também um aspecto de mármore na parte de trás. Os botões de plástico são produzidos em massa e são iguais. Sinta os botões para ter certeza de que são feitos de nácar. As camisas polo verdadeiras têm botões feitos de nácar em vez de plástico. Os botões de plástico são mais macios, quentes e as bordas são duras. Além disso, eles também não têm a depressão característica no centro que os botões originais da Lacoste possuem. Quando ainda não tiver certeza, tente pressioná-los contra os dentes ou mordê-los. Os botões de nácar devem ser mais duros e densos do que os de plástico. Evite botões que tenham a palavra Lacoste impressa neles. Até pouco tempo atrás, os botões das camisas polo da Lacoste não traziam a inscrição Lacoste impressa perto das bordas, que sinalizava uma falsificação, pois indicavam botões de plástico. No entanto, atualmente, as camisas da Lacoste podem ter essa inscrição nos botões dependendo do estilo. Portanto, não se deve levar só esse aspecto para sacramentar uma Lacoste falsificada. Fique de olho, analisando as etiquetas da camisa.
Veja se o tamanho da camisa é descrito em números. As polos da Lacoste são feitas na França, que descreve o tamanho usando uma numeração. Acima do crocodilo, deve haver um número vermelho. 4. Por exemplo. Mas quando a camisa usa palavras como pequeno, médio ou grande, ela é falsa. Procure por um crocodilo detalhado na etiqueta. O crocodilo deve ter uma cor verde-oliva, garras e dentes visíveis, uma boca vermelha e escamas brancas nas costas. Veja se o contorno dele é macio em vez de irregular, pois o autêntico não terá linhas irregulares interferindo na coloração. As falsificações de alta qualidade são parecidas com as camisas originais, mas observe-as de perto, pois elas não terão tantos detalhes. O crocodilo pode parecer um tanto esmagado, com os olhos e as escamas parecendo irregulares e muito próximas. Encontre uma segunda etiqueta indicando a origem da camisa. Quando a camisa tem uma segunda etiqueta, ela ficará embaixo da primeira. A primeira linha deve ter a inscrição desenvolvido na França. Essas palavras não devem estar obstruídas pela primeira etiqueta e a segunda linha terá feito no ou feito em, junto com o país, que costuma ser El Salvador ou Peru. As camisas polo da Lacoste feitas na França são bem raras. Nem todas as camisas polos têm essa segunda etiqueta. Muitas delas, hoje em dia, trazem uma etiqueta grande com o logo. Nesse caso, use outras formas para identificá-las. Veja se há uma etiqueta com as instruções de lavagem dentro da camisa. Quando encontrá-la, você verá primeiro, 100% algodão, impresso em 7 idiomas. No verso dela, haverá as instruções de lavagem com a palavra Devanley, que é o nome da empresa. Não pode haver tecido cobrindo as letras da etiqueta. As camisas falsas podem trazer as instruções de lavagem na parte da frente da etiqueta. As etiquetas também estarão costuradas irregularmente com fios pendurados ou que tapam as letras. A etiqueta talvez esteja acima de pequenos cortes em forma de triângulo na lateral da camisa. Veja se esses cortes são mesmo pequenos e se não tem fios soltos pendurados.